volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar algum recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundos.com.br. Olá, Paula, bem-vinda ao programa Enigmas. Uma honra enorme estar contigo. Eu que agradeço, muito obrigada. Honra Nós é que minha. agradecemos. A Paula, ela é psicóloga da linha junguiana. E hoje ela vai desvendar para a gente. Somos o sonho ou o sonhador? O que somos, afinal, doutora? Nossa, um pouco de cada, né? Na maior parte das vezes nós somos sonhadores. Sonhadores. Mas podemos fazer parte do sonho do outro, né? Posso ser o enredo do seu sonho, o morte do seu sonho e nem saber que estou fazendo isso. Olha só. E como que funciona? Ser o sonho ou ser o sonhador? Olha, sonhar, todo mundo sonha, o tempo todo, todos os dias. Aquele sonho noturno, aquele sonho onírico, todo mundo tem. O sonho, na verdade, ele vem para equilibrar a psique. Então, você tem aí um dia a dia meio corrido, trânsito, a conta para pagar, ou alguma coisa assim, uma desavença, alguma coisa que está ocorrendo, que chega no final do dia você não consegue aquele equilíbrio. Aí vem um sonho, naquele sonho você está conversando com a pessoa, você está resolvendo aquele problema, dá aquela tranquilizada, o sono, ele transcorre de uma maneira equilibrada para a pessoa poder acordar no dia seguinte bem, né? Poder acordar bem no dia seguinte e levar o seu dia a dia. Então, o sonho, ele vem também com essa função, também. Mas a gente sonha o tempo todo, né? O tempo todo a gente sonha. Sonha com o carro novo, sonha com o emprego novo, sonha com a viagem, sonha com a festa de casamento, com o futuro dos filhos. O tempo todo a gente está sonhando, né? É verdade. E a gente sonha sempre acordado, mas essas imagens que dizem que são imagens oníricas, elas são o que do inconsciente? Ah, são projeções do inconsciente, são manifestações do inconsciente. O inconsciente trabalha o tempo todo. Então, durante o dia, nós estamos muito mais voltados para a consciência, o inconsciente está lá, pano de fundo. À noite, isso inverte. O inconsciente, ele se manifesta, e aí vai aparecer as imagens do inconsciente, as produções do inconsciente vão aparecer exatamente durante o sono, né? Durante o sono, elas vão aparecer à noite. A senhora estava me falando nos bastidores que para cada pessoa tem um significado, não é uma cartilhinha, um manual pronto, né? Como que funciona, por exemplo? Olha, eu vou te falar um pouquinho da minha experiência de consultório. Né? O paciente chega no consultório, uma das recomendações que eu faço para os pacientes é anotar os sonhos. Então, eu sugiro que o paciente tenha lá uma cadernetinha, um caderninho, umas folhas do lado ali da cabeceira da cama e anota. Acordou no meio da noite, teve um sonho estranho, um sonho esquisito, um sonho atípico, anota. Uma letra estranha, ou com textos fragmentados, não importa. Anota alguma coisa para a gente poder lembrar desse sonho depois. O paciente chega no consultório e me traz esse sonho. E aí o que acontece? Eu vou perguntar para o paciente o significado desse sonho para ele, não é para mim o significado. Né? Então não tem um livrinho lá que vai me dizer, olha, sonhei com cadeira significa tal coisa, sonhei com carro significa tal coisa. Não. Eu vou perguntar para o paciente, o que significa esta coisa para você? Esta imagem para você? E aí o paciente vai me dar o contexto dele. Então para ele, mesa, até seguindo o exemplo que nós estávamos dando, né? Que tipo de mesa que essa pessoa sonhou? Uma mesa oval, uma mesa quadrada, uma mesa redonda? Onde que estava essa mesa? Que contexto que ela estava? Correto. A partir do contexto que eu vou ajudar o paciente a entender o que aquela mesa está significando para ele. Correto. Uma pessoa, ela pode sonhar com uma pessoa que já não está mais aqui, né? Na nossa condição física, né? Pode sonhar com essa pessoa e não entender bem, achar que aquilo lá tem um significado para ela. Então, vamos entender o que aquela pessoa significa para essa pessoa. Pode realmente representar aquela pessoa que já faleceu, ou pode representar apenas o significado, a importância que aquela pessoa tem, e não ela em si. Né? Eu posso sonhar com você, por exemplo. Posso sonhar e, poxa, mas o que a Cris significa para mim? E a Cris significa isso, aquilo, aquilo outro. Então tá. Então, este sonho vai ter esta representação e não necessariamente a Cris em si. Correto. E os sonhos recorrentes, aqueles que se repetem? E esses sonhos a gente tem que prestar mais atenção. Olha esses só, são mais importantes. Esses são carregados de maior significado. Esses normalmente estão associados a algum conflito, alguma dificuldade mais
mais profunda na pessoa, Correto. alguma situação que ela vem trazendo há muito tempo e não consegue resolver. Então, ela tem aquele sonho recorrente, às vezes muda esse sonho. Eu vou te dar um exemplo meu. Correto. Eu já sonhei várias vezes que estavam roubando meu carro. Mas em que circunstância que eu sonhava isso? Quando eu estava para vencer o seguro do carro, quando, assim, vencer o seguro hoje eu esqueci de pagar, então fica aquela coisa assim, aquela preocupação. Então, quando eu ia lá e via que o seguro do carro estava em ordem, o sonho passa. Olha, que interessante. É possível, doutora, eu não sei se a senhora vai, mas eu sei que a senhora tem muito conhecimento, a senhora pode responder para a gente. É possível uma pessoa, em um sonho, trazer uma solução para um problema? Oh, sem dúvida, sem dúvida. Isso não é incomum, não. A pessoa muitas vezes está passando por uma dificuldade, às vezes estudante, tá? Para fazer um vestibular, isso é muito interessante. Ele está lá com uma questão que ele está tentando entender, que ele está tentando compreender e ele não consegue. Fica debruçado nos livros o dia inteiro e não consegue entender. À noite ele vai sonhar. Olha só. E o sonho ele meio que dá a resposta. Ele fala, opa, achei. Levanta, vai lá, encontra a solução e resolve o problema dele. Eu fiz essa pergunta porque eu não lembro agora o nome do cientista, mas tinha um cientista que estava fazendo uma fórmula e ele precisava descobrir o produto químico final para que conseguisse, eu acho que foi aquela vacina, aquele antibiótico, né? Um antibiótico, não sei se a senhora lembra dessa história. E ele sonhou. Quando ele acordou, ele tinha derrubado um monte de frascos, né? E percebeu que aquele frasco que havia caído tinha o componente que ele precisava. Eu não sei se eu vou estar confundindo, é isso que eu ia falar para você. Eu não sei se eu estou confundindo, mas eu acho que foi sobre a descoberta da penicilina, Exatamente, se eu não me engano. Exatamente. Mas eu não vou afirmar porque eu também não tenho certeza. Eu assisti um documentário não faz muito tempo a respeito disso. Então, assim, às vezes o sonhador, ele encontra... Por quê? Porque o inconsciente está trabalhando. Então, no dia a dia tem tanta preocupação, tanta correria, é tanta informação, o inconsciente ele está atrás, ele está lá atrás, trabalhando em pano de fundo. Então, a pessoa não consegue conscientemente encontrar a resposta. Na hora que ela vai dormir, relaxa, se acalma, aí o inconsciente ele vem com todas as informações. Aí ele pode colaborar para a solução de um problema. E todo mundo sonha todas as noites? Sonha todas as noites, só que nem sempre a gente lembra. É verdade. Nem sempre a gente lembra, mas toda noite todo mundo sonha. E para manter o equilíbrio psíquico é necessário? Sim, é necessário. Não é necessário sonhar, você precisa dormir, tá? Porque o corpo precisa descansar, o corpo precisa desse relaxamento. O sonho, ele vem como uma produção do teu inconsciente até para ajudar a solução de algum conflito, de algumas situações que estão ocorrendo no dia a dia, mas nem sempre a pessoa vai lembrar. Às vezes ela não lembra porque não precisa lembrar. Às vezes aquele sonho, ele está ocorrendo num nível mais profundo e a pessoa não... E aquilo não está elaborado ainda, não está terminado. Então, o sonho consciente, né, a manifestação traduzida para a consciência do sonho, vai aparecer depois de alguns dias. Olha só, é muito interessante, né, gente? Uma pergunta, assim, que não quer calar. O Jung, ele veio para inovar, no meu ponto de vista, particularmente eu tenho uma queda enorme por Jung, né? Até pelo fato de ele ser espiritualista, ele engloba a metafísica de uma forma muito interessante. Uma particularidade de Jung que você gostaria de citar para o nosso internauta? Olha, assim, eu sou suspeita para falar porque eu sigo Jung, leio Jung, estudo Jung há mais de 20 anos. Então, eu gosto muito dele. Jung, assim, todo mundo fala que Jung era espiritualista, mas na verdade Jung era um estudioso. Ele fez medicina, depois ele fez, a especialidade dele foi psiquiatria, e ele foi descobrindo com os pacientes, ele foi descobrindo esse universo, olha, né? Que bacana. E ele teve a oportunidade de estudar com Freud, de trabalhar com Freud, e depois eles acabaram, por algumas questões, né, eles acabaram seguindo caminhos diferentes, mas foi exatamente neste momento, nessa ruptura, que Jung mostra o que ele estava estudando em termos dos estudos que são chamados místicos, mas ele não era místico. É verdade. Ele era um estudioso, então ele estudou de tudo um pouco, ele estudou culturas indígenas, ele estudou muito de tarô, ele estudou um pouquinho, ele estudou
alquimia, ele tem um tratado muito grande sobre alquimia. Então, quando as pessoas leem o material dele, que é de difícil interpretação, tá? Não é um fácil, livro, não é uma leitura fácil. Jung não é aquele livro, não é aquela leitura assim que você faz sequencial. Jung ele escreve de uma maneira circular. Ele vai dando volta, ele vai chegando no mesmo ponto. Ele vai dando volta e chegando no mesmo ponto. Então, você tem que ler o capítulo inteiro para entender o que ele quer dizer. Você tem que ler o livro inteiro para poder compreender os capítulos do livro. Então, é uma leitura mais densa, uma leitura mais complexa. Mas é um grande estudioso, né? Ele ampliou e amplificou muitos conhecimentos aí que hoje a gente utiliza na psicologia, no tarô, nas leituras aí das cartas, na astrologia, tem muita gente que usa também. Ele como referência, né? Ele não era tarólogo, ele não era astrólogo, ele não era nada disso. Mas ele leu, que nem I Ching, ele fez o prefácio do livro do I Ching. Olha só. Né? Porque o autor teve acesso à obra, interpretou, escreveu toda a obra e deu para ele. Ele leu, na hora que ele leu, aquilo tocou. E aí ele fez o prefácio da obra. Mas ele não aplicava o I Ching. Correto. Na realidade, Jung era um grande mestre. Mas olha, aguenta aí. Fique agora com Kátia de Gaia e vamos para os nossos intervalos.